Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, galera, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa aí brasileira, repercutindo tudo, né, sobre o Flamengo, que venceu aí a Portuguesa por 5-0, né? 5 gols do Mengão aí, um jogaço onde o Flamengo dominou do começo ao fim e Felipe aí mostrou que é um ótimo técnico, se tornando aí o melhor técnico da América do Sul. Vamos ver aí a imprensa repercutindo tudo sobre o Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. 5-0. O Flamengo assume a liderança do campeonato. Assume mesmo. Muita gente vai dizer assim, provisoriamente. Provisoriamente, porque o Flamengo não vai jogar mais na rodada e os outros vão. O Flamengo adiou o jogo dele com o Botafogo. Mas, nesse momento, com os mesmos 7 jogos que todo mundo, o Flamengo é líder do campeonato. Claro, quando acabar a rodada, eu vou até botar para vocês aqui a tabela para explicar isso com mais calma, mas quando acabar a rodada, ele provavelmente vai cair para terceiro, quarto. Mas, neste momento atual, o Flamengo é líder, realmente, ele é o líder real do campeonato. Vou explicar por quê. Todos agora estão com 7 jogos. Praticamente todos, né? O Botafogo, que está lá para baixo, tem 6 jogos, porque falta exatamente o jogo do Flamengo. Mas repara só, Flamengo, 13 pontos com 7 jogos. Volta Redonda, 13 pontos com 7 jogos. Vasco, 13 pontos com 7 jogos. Nova Iguaçu, 12 pontos com 7 jogos. Maricá, 11 pontos com 7 jogos. Então, o Flamengo é o líder real do Campeonato Carioca. Só que, como o jogo do Botafogo está adiado, vão jogar ainda nesta rodada Fluminense, Vasco, Madureira, Volta Redonda. Aliás, é Volta Redonda e Maricá. É um clássico da turma que estava brigando lá em cima, né, dos grandes que estão tentando se infiltrar. Vai jogar também o Nova Iguaçu, né, contra o Botafogo. Na verdade, joga amanhã. Mas hoje, daqui a pouco, tem Fluminense e Vasco. Então, se o Vasco empatar com o Fluminense, que seja, o Vasco volta a ultrapassar o Flamengo. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, nesse momento em que praticamente todo mundo está com 7 jogos, o Flamengo é o líder real da Taça Guanabara. Ele está empatado com mais 2 clubes, Volta Redonda e Vasco, com 13 pontos, mas ele tem um saldo de gol de 12, enquanto Volta Redonda tem 0. E o Vasco tem uma vitória a menos. Então, o Vasco, o problema não é nem saldo. O Vasco tem uma vitória a menos, o Vasco ficaria atrás do Flamengo de qualquer maneira. Então, essa é a situação. Acho que o Flamengo começa a embalar para ganhar essa Taça Guanabara também. Mas, é claro, temos que esperar a sequência de 3 clássicos. O Flamengo, a partir de agora, terá 3 clássicos em praticamente 8 dias. Vamos dar as datas aqui certinho para vocês. Olha aqui. O Flamengo tem, no próximo jogo, é um Fla-Flu, no dia 8. Fla-Flu no dia 8. Depois vem o Botafogo, jogo adiado, no dia 12, 8, 12. E depois tem o Vasco no dia 15. Ou seja, 8, 12 e 15. Em uma semana, de 8 a 15, o Flamengo faz os 3 clássicos. Pode ser que não ganhe todos os jogos. Repare que eu não estou afastando a possibilidade de que ele ganhe todos os jogos. Porque eu acho que ele está jogando tão mais do que os outros, que a minha impressão é que ele pode ganhar os 3 jogos. Mas é clássico, aquela história, clássico é clássico e vice-versa, como dizia o Jardel, né? Não, é impossível que haja empate num desses jogos. Acho muito difícil o Flamengo perder qualquer um desses 3 clássicos. Sinceramente, acho muito difícil o Flamengo perder qualquer um desses 3 clássicos. Mas pode não ganhar os 3. Pode ganhar 1, ganhar 2, empatar 1. Pode até ganhar 1, empatar 2. Mas, para mim, pelo futebol que o time está jogando e pela boa administração de elenco que o Felipe Luiz está fazendo, eu acho que o Flamengo ganha os 3 clássicos. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar os 3 clássicos. Eu estou muito em dúvida em relação a 2 jogadores. Um, Arrascaeta. Sempre tem lance de genialidade quando a Arrascaeta joga. Mas será que o Arrascaeta já está pronto para jogar 90 minutos?
E se ele não estiver pronto para jogar 90 minutos, o Felipe Luiz começará com ele? Ou vai fazer como no último jogo, na Supercopa, em que ele botou o Arrascaeta no banco e entrou com o Arrascaeta no segundo tempo? Essa é uma dúvida. Porque eu li, inclusive, uma declaração do Arrascaeta dizendo que ele mesmo ainda tem dúvidas em relação ao joelho dele. Que ele operou, que ele não está sentindo dor, mas que ele ainda precisa de ritmo e que ele não sabe ainda se está pronto para jogar 90 minutos. Hoje ele jogou bastante tempo, mas saiu no final. Então, essa é a primeira dúvida. E eu estou falando isso porque vem 3 clássicos aí. E nesses 3 clássicos, em princípio, o Felipe vai escalar o que ele tem de melhor. Nesses 3 clássicos, nós teremos uma boa indicação do que é o Flamengo ideal para o Felipe Luiz. A minha sensação, pelo menos nesse primeiro clássico no Fla-Flu, é que o Arrascaeta ainda vai começar no banco. O Flamengo tem um time, um meio-campo muito forte, sem o Arrascaeta mesmo. E eu acho que ele ainda não tem físico para jogar, começar o jogo e terminar. Então, essa é uma dúvida, por exemplo, para o Fla-Flu. Aliás, já surgiu uma outra, né? Porque no treino de hoje, que os titulares não jogaram, então treinaram. O De La Cruz e o Michael ficaram fazendo trabalho de fisioterapia. O Michael eu acho normal, não me preocupa. Mas ouvir que o De La Cruz está fazendo trabalho de fisioterapia, a mim preocupa. E eu já fico com a pulga atrás da orelha. Que diabos, o cara está fazendo pré-temporada, teoricamente se tratou direitinho. Já está com algum problema, gente? Tomara que não, né? Tomara que não. Mas vamos ver, o Flamengo agora hoje é dia 5, tem apenas 3 dias para o próximo jogo. Né? É dia 8 o jogo. 8, 12 e 15. Olha a pedreira. Daí eu achar que o Felipe hoje tinha todas as razões do mundo para fazer o que ele fez. E da maneira que jogou, era um time teoricamente forte. E foi forte o suficiente para ganhar por 5-0. Você tinha no time reserva, entre aspas, você tinha Luiz Araújo, você tinha Arrascaeta, você tinha Cebolinha, você tinha o próprio Juninho, que veio contratado para ser o centroavante, estreou o Danilo, então, de fraco, esse time não tinha nada. A sensação que eu tenho é que o Flamengo vai usar muito esse time, com algumas variações, é claro, durante a temporada. E é bom que esse time, então, ganhe entrosamento, que esse time repita a forma de jogar do Flamengo. Hoje eu acho que jogou mais ou menos da mesma forma, mas com muito menos intensidade. Não sei se estava muito quente lá no Parque do Sabiá. Eu estive lá nesse estádio no dia da inauguração dele. Foi o último jogo da seleção de 82, que eu cobri como repórter do Globo, antes de embarcar para a Espanha. Foi 7-0, se eu não me engano. Foi uma goleada monstruosa. Contra o Eire, ou Irlanda do Norte, né? Você pode chamar das duas maneiras. Então, é um estádio bonito, mas não me lembro se era quente ou frio. Então, não sei, mas a menos que o calor tivesse muito grande, eu achei que a intensidade ficou abaixo. Agora, o ritmo de treino, né? Ganhou, fez o papel que tinha que fazer e vamos em frente. Vamos encarar agora esses três clássicos. E aí eu volto à segunda dúvida. Eu falei que eu tinha 2 dúvidas em relação ao time titular. Né? A primeira eu já falei, Arrascaeta. Vamos ver até quando o próprio jogador e o departamento de fisioterapia, departamento médico, vão considerá-lo apto para começar jogando e chegar até o final, num jogo para valer, num jogo pegado, como um clássico. E a minha segunda dúvida é Luiz Araújo. Cara, o Luiz Araújo está pedindo muita passagem. Muita passagem. Eu não consigo não acreditar que em breve ele será titular. Talvez já contra o Fluminense. Felipe Luiz gosta muito do Plata? Gosta. Já elogiou, disse que cumpre o que ele quer. De vez em quando faz umas boas jogadas, faz até um gol bonito, como ele fez na decisão da Copa do Brasil, no segundo jogo.
mas eu acho o Luiz Araújo tão mais eficiente do que o Plata, que eu acho que fatalmente o Luiz Araújo vai virar titular. Até porque não está mais jogando só na ponta direita. O Flamengo do Felipe Luiz é um Flamengo muito interessante no sentido de rotatividade dos seus jogadores de meio campo de ataque. Hoje o Luiz Araújo supostamente entrou na ponta direita, mas se movimentou por tudo quanto foi lado do campo. Inclusive o cruzamento para o primeiro gol, cruzamento que o Juninho tenta dominar, não consegue, a bola sobra para o Arrascaeta dar a bomba, que o goleiro faz um milagre, dá na trave, e aí o Juninho pega o rebote de cabeça, foi do Luiz Araújo, da esquerda. Da esquerda. O Luiz Araújo é um jogador que tem um passe, um lançamento, uma cobrança de bola parada, fora de série. Fora de série. Então, para mim, quando o Flamengo estiver todo pronto, todo mundo, ok, está todo mundo na ponta dos cascos, eu acho que o Luiz Araújo vai ser titular. O Arrascaeta também. Aí resta saber quem vai ser o companheiro de ataque do Luiz Araújo. Sim, porque se você considera o Arrascaeta titular, você vai ter Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. 4. Sobram só 2 vagas na frente. Bruno Henrique é uma delas, com certeza absoluta. Acho que o outro vai ser o Luiz Araújo. Enfim, vamos ver, o Felipe Luiz é que vai decidir isso. O Felipe Luiz tem decidido tudo extremamente, de uma forma extremamente competente. Então vamos deixar o problema com ele. Aliás... rapaz, isso é uma covardia. Esse Flamengo aí é uma covardia. Não dá, né, cara? Deixa eu abaixar aqui. Acabou de acabar o jogo. 5-0, mano. No Carioquinha aí, mano. Meu Deus do céu. É uma covardia esse time do Flamengo perto dos outros times aí, cara. Você pega o elenco do Flamengo e fala, o Flamengo vai jogar com o time reserva que tava, né? Time alternativo. Mas que time reserva é esse, mano? Time reserva, olha aí, ó. Vamos lá, Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Cleiton, Danilo, ó o reserva, Daniel Salles, Alan, o Alan não tá bem mais, mas é um reserva de luxo. Everton, beleza, né, o Everton. Aí o Cebolinha, reserva, Arrascaeta, Luiz Araújo e o Juninho, recém-contratado. Que time reserva é esse, mano? Pelo amor de Deus, uma espinha na cabeça. Depois de velha, parece uma espinha na testa. É pra acabar, né? Mas vamos que vamos, né, cara? Aí, Flamengo 5-0. Né? No primeiro tempo foi só 1-0, que eu vi, mas o Flamengo passeou, né, no jogo depois também, né? Depois abriu a porteira ali no começo do segundo tempo, com o Luiz Araújo, aí a Arrascaeta de pênalti, Matheus Gonçalves fez um golaço pela jogada, né? O passe que ele recebeu, ele deu o passe e pegou de volta e meteu para dentro do gol, né? E no final o Wallace Ian, moleque também, outro golaço, cara. Muito bom aí o Flamengo dos Felipe Luiz, cara. Tá fazendo história, cara. Tá fazendo história, tá impressionando. Felipe Luiz já está sendo visto aí como um fenômeno aí, como um técnico iniciante no futebol brasileiro, superando todo mundo aí praticamente, que também já fez história no Flamengo. Então é uma coisa que pro futebol brasileiro é maravilhosa. Eu sei que tem gente aí do Flamengo já brava com isso, né? Porque, cara, tem gente já, o Felipe Luiz na seleção e tal. E aí é complicado mesmo, né? Colocar ele na seleção, sendo que começou agora pelo Flamengo. Pra acabar, né, velho? Meu Deus do céu. Mas fazer o quê? O Brasil hoje é carente de técnico, né? De brasileiro, né? Você pega os 4 times de São Paulo, olha lá. É o Abel Ferreira, é o Zubeldia, é o outro lá do Corinthians, esqueci o nome dele, que é o Ramon Dias, né? E aí tem o Caixinha no Santos. Quer dizer, é tudo técnico estrangeiro. Tudo técnico estrangeiro. E aí o Flamengo, com o Felipe Luiz, recém começando, né? Mas já tem como de novo, né? Mais títulos do que derrota, velho. Como é que pode um troço desse, né? Um fenômeno. Tem mais vitórias também, né? Só perdeu um, se eu não me engano. Então, assim, tá muito bem, Felipe Luiz, cara. Tem uma personalidade do caramba. O que ele fez com o Alcaraz, pra quem viu o vídeo de ontem, né? Eu fiquei impressionado a maneira com que ele tratou a questão do Alcaraz. Foi sincero, foi frio, foi calculista.
o jeito que tinha que ser mesmo, honesto, né? E deu opção pro cara, né? O cara foi embora e ele foi honesto com o cara, né? Impressiona? Impressiona, porque você não é acostumado a ver isso, né? Em lugar nenhum. Não só no futebol, mas em qualquer lugar você não é acostumado a ver o cara sincero e dar a letra real pra você. E o detalhe, né? Tipo assim, é legal que você pensar bem, depois a gente vai matutando, né? Ele fala, ó, você tá atrás do Arrascaeta, tá atrás do Gerson, no meio tem 4 na tua frente e tal, ali na volância, mas, claro, vai ter que lutar bastante, né? Ou seja, ele demonstra que ele é justo, né? É claro que, às vezes, por questão de característica de perfil, o cara talvez não vai se encaixar, é difícil, é muito complicado isso aí, não é fácil não. O cara tem que fazer um esforço, assim, super, mega redobrado, porque sair da característica é complicado. Sair da característica não é fácil. Mas o Felipe Luiz deu a letra, falou a real para ele, né? E impressionou muita gente por esse profissionalismo que ele demonstra aí. Lembrando que até pouco tempo aí ele era jogador de futebol, né, cara? Ele tá comandando um grupo que ele jogou junto, né? Então, muito bem, Felipe Luiz. Pelo jeito, os jogadores estão respeitando ele. Isso é muito importante, né? Porque para dar certo tem que ter o respeito, né? O técnico tem que ser o dono do time. Eu sempre falo isso. Então, parabéns pro Flamengo nessa vitória aí, né? Sendo o gol aí do Olávio Vieira dos Santos Júnior, o Juninho, né? Estreando aí, fazendo um gol de cabeça numa bomba do Arrascaeta na trave, no travessão, né? E voltou para ele, fez o gol, oportunista. Luiz Araújo, né? De novo, o Luiz Araújo é um jogadorzaço para fazer gol, esse cara, velho. Esse cara me surpreendeu bastante já. Desde o ano passado, desde que ele entrou no Flamengo, eu já falo do Luiz Araújo, que ele é muito bom jogador, muito bom finalizador, é um cara que sabe finalizar, que olha para finalizar, não chuta para qualquer canto, ou para onde está apontado o nariz, ele olha antes de chutar, então por isso que eles têm feito gols aí no Flamengo. Arrascaeta de pênalti, Matheus Gonçalves e o Wallace Ian. Muito bom aí, parabéns pro Flamengo. Você vê a estatística, né? Lembrando, a Portuguesa no começo do segundo tempo tentou ir pra cima do Flamengo, né? Mano. Até teve uma chance lá, teve um erro da defesa do Flamengo, o cara entrou pelo lado esquerdo lá, só que aí, cara, o cara tava sozinho, velho. Foi passar pro jogador que tava com 2 marcando, ele devia ter chutado pra dentro do gol, de cruzado, poderia ter feito o gol, mas aquele negócio, tem jogador bom e jogador mais ou menos, né? E jogador ruim. Nesse caso, acho que é um jogador mais ou menos. Porque ele fez uma boa jogada, apesar do erro da defesa do Flamengo, mas não soube aproveitar ali o final, tá? O Flamengo, com isso, fica com 13 pontos, é líder do Campeonato Carioca. Olha só que coisa, hein? Flamengo, líder do Carioca. Lembrando que esse dia estava em penúltimo, se eu não me engano, né? Mas foi só voltar aí o time titular que a coisa se arrumou, né? O elenco titular, né? Não tá nem jogando com o time titular direito, né? Imagina se tivesse. Ah, você tá louco. Mas é uma covardia, cara, esse elenco do Flamengo, cara. É um elenco que enche os olhos, não adianta. A gente vê, enche os olhos. É um elenco de jogadores que passa confiança, né? Você sabe que são jogadores bons, né? E já tem, muitos jogadores já tem bagagem, já sabe que eles entregam, né? Esse que é a diferença para os outros elencos, né? Os outros elencos têm muita aposta, né? Ah, é um jogador jovem que pode dar retorno esportivo e ainda pode dar um retorno financeiro lá na frente. Porra, velho. Pra quem quer ganhar, eu quero ganhar. Eu não quero esse tipo de... Não quero, cara. Eu quero um jogador que resolva, né? Mas, cada um, né? Então, vamos que vamos, né? Parabéns, Flamengo, aí, por essa vitória maravilhosa, né? 5-0, cara. Ah, mas é português, cara. Meu, 5-0 é 5-0, cara. Contra qualquer time, cara. E não é fácil você ganhar de 5-0 hoje em dia, não. Não é todo mundo que ganha de 5-0. Qual outro time que ganhou de 5-0 da Portuguesa? Dá uma olhada. Se tiver, me fala aí. Pode até ser que tenha, mas é difícil. Mas, né, vamos lá. Como eu sempre é tradição minha aqui trazer as estatísticas do jogo, tá? Vamos lá. Posse de bola. Portuguesa 35%, Flamengo 65%, tá? Passe certo. A Portuguesa errou demais, mas é muito abaixo da média para um jogo normal. 71% apenas de passe certo da Portuguesa. Que o normal, eu sempre gosto de falar aqui, é 82%, 83%. E o Flamengo fez 89%, acima da média dos jogos em geral aqui, tá? São 17 finalizações do Flamengo e 13 da Portuguesa. Ainda finalizou 13. Eu falei para você que no segundo tempo eles vieram para cima do Flamengo, né?
E aí, 7 para fora de cada lado. O Flamengo chutou 17, 7 para fora. A Portuguesa 13, 7 para fora. E o resto foi no gol, né? O Flamengo acertou 10 no gol e fez 5-0, né? E a Portuguesa acertou 5 no gol aí, mais nada. Uma na trave, tá? Um pênalti a favor do Flamengo, 8 escanteios de cada lado, um impedimento de cada lado, 5 defesas de cada lado, 8 desarmes da Portuguesa e 6 do Flamengo. A Portuguesa desarmando, apesar de estar jogando mal, né? São 13 faltas cometidas pelo Flamengo, 8 da Portuguesa, o Flamengo cometeu mais, né? 2 amarelos de cada lado e não teve nenhum vermelho, né? Jogo 5-0 Flamengo, time alternativo, né? O Flamengo aí assumindo a liderança do Campeonato Carioca, né? E uma coisa interessante, no segundo tempo, no Flamengo, quem entrou aí o Matheus Gonçalves, que fez o gol, né? Que estava jogando primeiro, estava no banco, Guilherme Gomes, Schola entrou e o Wallace Ian. Beleza? Bom, fim de jogo, goleada do Flamengo, que é o novo líder desse campeonato carioca. Vamos relembrar melhores momentos dessa goleada? Com certeza para aquele torcedor que ligou a TV no comecinho do jogo, viu um Flamengo um pouco desconectado e não esperava esse 5-0, né? Na verdade, sim. Eu resumo o primeiro tempo do Flamengo com uma palavra: pragmático demais para a qualidade que tem. A gente está vendo os melhores momentos do primeiro tempo. Uma forma de jogar muito fechada do time da Portuguesa, principalmente pelo centro de campo. O Flamengo teve dificuldade de entender e quando abriu o jogo, colocou o jogo pelas laterais, teve a oportunidade. A gente viu o cabeceio do Juninho numa jogada do Daniel Salles. A gente está vendo algumas possibilidades da Portuguesa, principalmente com o Romarinho, que teve 2 finalizações, e o MV, que é o lateral esquerdo, com 2 bons cabeceios em bola parada. E aí a gente está vendo a hora do gol, né? Mais uma vez o Luiz Araújo muito participativo. Pelo lado, faz o cruzamento, no bate ou rebate, o Arrascaeta finaliza com muita qualidade. O Douglas Borges faz um milagre, mas na sequência o Juninho ali consegue chegar antes do goleiro e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, né, Ana? É isso, foi um primeiro tempo de 9 finalizações do Flamengo, 8 finalizações da Portuguesa, né, 4 no alvo de cada um. Foi um jogo mais amarrado, uma marcação muito boa por parte da Portuguesa também, mas faltava mais mobilidade mesmo do Flamengo. No segundo tempo, o time não volta com alterações, não em nomes, mas muito na postura, distribuindo mais o jogo no meio-campo, principalmente a dupla de volantes, né? O Alan e o Everton Araújo. Acho que isso ajudou com que o Flamengo tivesse mais leveza, mais mobilidade no meio-campo. E a partir do segundo gol, né, o Arrascaeta entrou no jogo, muito ativo, né, com passes, com jogadas, muito rápido também, né, para entender a movimentação desse cara aí, que para mim foi o melhor do jogo, até o momento que o Arrascaeta começou a entrar na partida também, que é o Luiz Araújo. Jogando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, aparecendo como segundo atacante, como um meia. A gente vê aí o momento que sofre o pênalti o Daniel Salles, com a cavadinha do Arrascaeta, que jogou muito, né, Richard? Gelado nessa cobrança, hein? Então, o normal é que a cada jogo que o Arrascaeta tiver em campo, ele vai melhorar. É claro que é uma outra formatação. Quando ele estiver no possível time titular, ele vai ter a companhia de jogadores que ele já conhece, movimentações de jogadores ao entorno dele que ele já conhece, mas ele é craque. Ele faz o simples parecer algo muito absurdo pela qualidade dele. E quando ele entra no jogo, dificilmente o time adversário consegue entender o que ele vai fazer. E foi isso que aconteceu. Ele entra no jogo, mas as substituições desses meninos da base, que deu velocidade, deu intensidade, deu jovialidade. E o resultado é isso. É um Flamengo que conseguiu ser leve quando precisou e, acima de tudo, mantendo o planejamento do Felipe Luiz, que é dar minutagem para quem precisa e oportunidade para esses meninos, porque o time titular está descansando para os jogos mais importantes, são os clássicos. Números do jogo: posse de bola 35% para a Portuguesa, 65% para o Flamengo. Finalizações, 12 para a Portuguesa, 17 para o Flamengo. No alvo, aquelas 4 que a Ana citou da Portuguesa foram as únicas, né? No segundo tempo, a Portuguesa não finalizou uma bola no alvo. O Flamengo finalizou 9 no total, né? Então foram 4 no primeiro tempo, 5 no segundo.
Escanteios 9-8, faltas cometidas 9-13, precisão dos passes 70% para a Portuguesa, que errou muitos passes, e o Flamengo quase 90% ali na precisão dos passes. O Danilo foi o segundo jogador, né, que mais trocou passes ao longo desse confronto. 90 minutos, primeiros 90 minutos dele com a camisa do Flamengo, né, na final da Supercopa, ele sai do banco e hoje pela primeira vez é titular. Ele vestiu a braçadeira de capitão, né, que o Arrasca, quando foi substituído, passou para ele. E é um jogador muito grande, né, que a gente vai ter o prazer de tê-lo agora no Campeonato Brasileiro, aí, enfim, no calendário brasileiro, Ana. Ainda, embora estivesse treinando, né, ele não jogava há algum tempo, precisa readquirir o ritmo do jogo, né, em volume. Teve ali um lance que ia tomar um contra-ataque, mas acabou conseguindo fazer o desarme bem ali na linha, bem pertinho da entrada da área. Eu acho que ele surge como uma boa opção, mas ainda sem condição de falar que vai brigar para ser titular na zaga do Flamengo. Porque, primeiro, a dupla dos Léos é uma baita dupla. E aí, para ele jogar, teria que mudar o esquema, né? Para ele jogar ali como um zagueiro. Mas, nesse momento, é um bom reforço para o elenco do Flamengo. Aos poucos, ele vai readquirindo o ritmo. Ele aparece como uma oportunidade para jogar como um lateral mais defensivo, embora ele queira brigar por vaga de zagueiro no time do Flamengo. Isso que eu ia perguntar agora. Rick, você consegue ver o Felipe Luiz utilizando ele sem ser zagueiro e utilizando ele como lateral nesse Flamengo? Eu acho bem difícil. Talvez uma possibilidade ou outra dentro de uma partida ou outra que precisa de um jogador mais construtor pelo lado, um lateral mais construtor. Mas eu vejo a possibilidade dele jogar muito mais por dentro, como um primeiro volante, talvez para fazer um terceiro zagueiro, do que propriamente pela lateral. É isso. E o Flamengo tem pela frente 3 jogos muito importantes, né? A gente fica esperando esses clássicos chegarem no Campeonato Carioca e pro Flamengo chega assim, ó, um atrás do outro. Então tem Fla-Flu no sábado, na quarta-feira tem Flamengo e Botafogo e no outro sábado tem Flamengo e Vasco e depois o Flamengo encerra sua participação, não, encerra a primeira fase contra o Maricá, nesse pontos corridos aí que todo mundo se enfrenta e a gente dá uma olhadinha na tabela como fica a classificação e o Flamengo é o líder agora desse campeonato. 3 clássicos pela frente e a gente acredita num Flamengo 100%, num time 100% nesses 3 jogos, é isso, né? Ô, Renata, se você for olhar o peso dos clássicos para os times que vão disputar agora, né, o Flamengo é o que está mais leve. Venceu, tem vencido, já é campeão título, no ano. Exatamente. É líder do campeonato, um super ataque, né, que já começa a mostrar a sua cara. Comparando com os outros times, o peso tá todo pro outro lado, né? A tensão tá toda pro outro lado. E eu acho que isso é muito bom pro Flamengo, de certa forma. Porque aí te permite a fazer mais testes, fazer com que o time seja mais competitivo. Acho que tem tudo para ser bons jogos aí pelo lado do Flamengo esses próximos clássicos. É isso, e aprofundando o que a Ana falou, se a gente analisar agora os outros 3 cariocas, o Botafogo acabou de perder pro Flamengo. O Botafogo ainda não tem técnico. É um time que a gente tem falado muito, usado a expressão de jogo de memória, né? O Botafogo não esquece o que jogou ano passado. Esqueceu no fim de semana. Tem isso. O Fluminense tá muito mal. Dos 4 grandes, tá lá embaixo na tabela. É um time que não se encontrou ainda. Sem o Ganso, então, perde praticamente meio time. O Vasco tá invicto, joga hoje contra esse Fluminense às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, inclusive. Então, assim, se a gente olhar os 4 grandes hoje, o Flamengo tá bem à frente. Não, tá bem à frente porque tem um planejamento, né? Diferente, né? Você vê o planejamento feito detalhe por detalhe e o Felipe Luiz tendo a possibilidade de fazer isso que ele fez hoje. Ele tem 3 clássicos pela frente. Eu não sei se os 3 irão jogar com os times titulares. Eu acredito que sim. É curto espaço de tempo. Tem isso 12, também, 15, né? Pra descansar. 8, 12 e 15. 8, 12 e 15. Então, talvez ele pode mesclar um ou outro, vai depender, claro, né, da questão da fisiologia, junto com o departamento de preparação física, para saber. Eu não creio os 3 jogos com o time titular. Mas é aquilo, né? Não joga Bruno Henrique, mas joga Cebolinha. O que não vai mudar nada. A Ana foi muito bem em lembrar. Mas, enfim, é o time que está mais pronto. É um time que entendeu a importância do que é o começo de um campeonato carioca, mas colocou uma meta. A meta do Flamengo é o quê esse ano? É o Mundial lá no meio do ano. E por isso ele precisa ir aos poucos, colocando fulano nos trechos, outro no trilho. Opa, tira um aqui, coloca o menino para dar uma oportunidade. É isso. Isso é planejamento. E o Flamengo tem demonstrado que o planejamento está sendo feito à risca. Vamos ouvir os técnicos de Vasco e Fluminense? Pessoal, cá estamos para a nossa live depois de uma goleada do Flamengo 5-0 sobre a Portuguesa. Flamengo com o time reserva e terminando o jogo com vários garotos, né? Um time meio B, meio C, né? Ao final da partida, né? Quase D. Alguns garotos que são reservas
dos reservas, ou seja, uma equipe bem mexida, e uma vitória bem tranquila sobre a equipe da Portuguesa, né? Num jogo em que o Flamengo em Uberlândia não teve o desempenho do mesmo nível, né, de outros jogos que vimos da equipe rubro-negra em tempos recentes, né? O Flamengo fez jogos melhores, com mais intensidade, com mais participação, né, ativa da sua equipe, mais agressivo, participando mais do jogo na linha ofensiva, criando mais situações de perigo para o adversário no começo do jogo, roubando bola no ataque. Hoje até que não foi assim, não. Foi um time menos intenso, né, do que em partidas recentes, mas um bom jogo, pelo cômputo geral, não pelo primeiro tempo. O primeiro tempo realmente deixou um pouco a desejar, mas, no geral, acabou sendo uma partida bem aceitável do Flamengo nessa vitória pelo placar de 5-0, né? O mesmo placar da vitória sobre o Bangu, né? Com mais um show do Arrascaeta, jogou muita vontade, fez belas jogadas, bateu um pênalti que significou seu primeiro gol vestindo a camisa 10 do Flamengo, deu um belo passo para o gol do Matheus Gonçalves, nada surpreendente, né? Aquilo que a gente já conhece, a categoria, a qualidade do Arrascaeta, voltando aos poucos a ter ritmo de jogo, né, a recuperar a sua melhor condição, já que ele passou por uma cirurgia de joelho no final do ano passado, né? Não foi uma cirurgia tão grave, não era ligamento cruzado, coisa parecida, mas foi uma cirurgia, evidentemente isso demanda aí um certo cuidado na recuperação e a expectativa de que ele consiga ter condições físicas e seja bem administrado, digamos assim, para que ele possa, de fato, fazer uma temporada melhor, mais consistente, não se ausentando da equipe muitas vezes, enfim, é a expectativa que todos têm com relação a esse jogador que é de uma fundamental importância no time do Flamengo, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, né? A gente vai conversar só um minutinho, gente, deixa eu só fazer um ajuste aqui, rápido assim. E então a gente tem aí uma situação que o Flamengo já muito próximo da classificação, né? O time chegou a correr risco de ser o lanterna, quando jogava ainda com aquela equipe de garotos, muito mal treinada, muito mal preparada e desfalcada, né? Nem era a base do Flamengo na sua força máxima, porque alguns jogadores foram para a Copa São Paulo, outros estavam nos Estados Unidos com a equipe principal, e o que sobrou, com Pablo, Thiaguinho e Carlinhos, os três mais velhos, digamos assim, formando um time que não foi bem, não foi um time competitivo, foi um time que deixou a desejar e que chegou a flertar com a lanterna do campeonato, né? Houve um momento que poderia ficar em último lugar. Não aconteceu, e o time reagiu, nesse momento até lidera o campeonato do Rio de Janeiro, nesse momento a equipe do Flamengo, depois desse 5-0 sobre a equipe da Portuguesa, uma vitória muito tranquila depois de alguns sustos, né, no começo do jogo, né? A gente não pode ignorar que no começo da partida o Flamengo permitiu que especialmente o Romarinho levasse perigo, né? O Romarinho teve oportunidades, o goleiro Matheus Cunha fez algumas defesas, umas duas defesas mais difíceis, mas também errou muito, né, de saída de gol, uma certa indecisão, saiu jogando de forma equivocada. Não foi uma partida tão segura assim do goleiro rubro-negro, mas o fato é que o Flamengo consegue aí a tranquilidade necessária para se colocar momentaneamente como líder do campeonato. Eu vou até mostrar para vocês aqui a tabela de classificação. Vamos usar aqui o do SofaScore, também é nosso parceiro, para mostrar a tabela de classificação do campeonato. Está aqui à direita, tá? Vou até ampliar um pouquinho para melhorar a visualização. Então está aqui, ó, Flamengo em primeiro, o Flamengo somando até agora 13 pontos ganhos. E o detalhe, o Flamengo tem 7 jogos, atenção, 13 pontos, é o líder porque tem um saldo de 12, melhor saldo. O Vasco já fez 7 jogos, joga daqui a pouco com o Fluminense em Brasília, mas já tem 7 jogos, tem a mesma pontuação, mas o saldo bem menor. E o Volta Redonda também tem 7 jogos, tem 13 pontos ganhos, como o Flamengo e Vasco, saldo de 0. Nova Iguaçu também tem 7 jogos, saldo de 12, saldo de 1 e 12 pontos, com 11 o Maricá, com saldo de 2 e 7 jogos feitos até agora. O Botafogo tem 6 jogos, mas se vencer, ele vai a 12. Não alcança o Flamengo, nem o Vasco, nem o Volta Redonda. Então, não ameaça a liderança, evidentemente, o mesmo vale para os demais, Sampaio Corrêa, Madureira, Boa Vista. O Fluminense está com 7 pontos em 7 jogos, precisa vencer o Vasco hoje para chegar a 10 e ficar ali próximo da 4ª colocação. O Fluminense já tem 7 jogos, vai fazer o 8º jogo hoje. É difícil a situação. E a sorte da Portuguesa é que o Bangu está muito mal, né?
O Bangu só tem 3 pontos, a Portuguesa tem 6, os dois têm saldo negativo de 12, mas a Portuguesa segue com uma ameaça de rebaixamento para a segunda divisão. Só não está em último lugar, porque o Bangu consegue ser pior do que a Portuguesa. A Portuguesa quase subiu para a Série C do Brasileiro no ano retrasado, né, jogando ali a Série D, mas caiu muito, né? O time, a Portuguesa apresentou times melhores nos últimos tempos, né? Mais ou menos quando? Foi... É isso aí. 2023, 2022, mais ou menos por aí. Olha o Super Rubro Negro aqui, tá tudo certo com o ar, o Super Rubro Negro. Ele que instala ar-condicionado, o Super Rubro Negro. Tá preocupado com o sócio torcedor do Flamengo, certo, Super Rubro Negro? Valeu, meu caro. Um abraço para você. O Luiz Paulo Cardoso, aqui com a gente também. O Dan Silva, de Feira de Santana, né? Falando que o Alan melhorou muito. De fato, né? Melhorou muito. Dudu Campos com a gente também. O Daniel Ribeiro, falando aqui do Luiz Araújo, elogiando. Marcos Vinícius com a gente. Felipe Alves também. O Alan Senna tem 4 gols, cara. Ele não é centroavante exatamente, é um atacante, mas vai se adaptando a essa função de um 9 que se movimenta, que finaliza. É a função do Juninho. Vai, aos poucos, aparecendo como opção, amadurecendo, ganhando confiança. Jogou alguns minutos, teve a chance, meteu o gol dele. Interessante ver esse garoto, que ele é bem versátil na base, jogava em diferentes funções. Até vimos no jogo contra o Olympiacos, né? Ele teve um papel importante na virada do Flamengo naquela partida que valeu o Mundial Sub-20 no Maracanã no ano passado. Então, um jogador interessante. Felipe Alves, olha só, a base é bem forte. O Alessian, Matheus Gonçalves, já rodada, mostra o quanto o Ninho tem força para render em campo e em euros, e também em dólares e libras. Pois é, né? Pouco tempo, né? Poucas semanas, a base é na porcaria. Agora a base é boa. Vai entender o negócio desse, né? Quer dizer, muito rapidamente. Né? A gente falava aqui, calma, não vamos queimar os meninos, porque estavam jogando um time muito desorganizado. E a coletiva do técnico Felipe Luiz começa daqui a pouco, nós vamos acompanhar, tá? Esperando apenas iniciar a coletiva para poder compartilhar aqui o que tem a dizer o técnico nessa live que tem o apoio da Golcase, tá? A Golcase. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa repercutindo em tudo, elogiando bastante o Flamengo de Felipe Luiz, deixando bem claro que esse Flamengo aí está com uma cara muito diferente, né, do que o time que jogou na base aí, jogadores da base que jogou primeiro jogo no Carioca. Vimos realmente, né, que a diferença do treinador muda totalmente, porque esse time, né, que começou aí mesclado, né, a maioria começou o estadual, mas era um time totalmente apático, sem treinamento praticamente, sem noção nenhuma. Mas com o Felipe Luiz já é outra coisa, é o mesmo estilo do time principal. Claro que a qualidade é bem abaixo, a gente sabe disso, né? Mas o estilo de pressionar lá em cima, sempre fazer jogadas objetivas ensaiadas ali, acontece, mas com a qualidade menor, porque realmente os jogadores estão aprendendo ainda, ali estão desenvolvendo, os jogadores novos. Mas o estilo de Felipe Luiz continua ali, né? Vamos dizer, a essência dele, né? Então, mostrando que Felipe Luiz, ele é um gênio, vamos dizer assim, né? E vem crescendo cada vez mais. Eu acredito que esse ano aí, Felipe Luiz tem tudo para conquistar muitos títulos com o Flamengo, né? E assim, o Flamengo deslanchar aí, né, esse ano. Qual a sua opinião, torcedor? Esse comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.